Encontraram? Apocalipse capítulo 3, a partir do versículo 7. Em algumas de nossas igrejas, como também o curso à distância. Ok, queridos? Mas vamos à palavra de Deus. São 19 horas. Temos até umas 23 horas para pregarmos, é isso? Diz que o culto aqui é até 23 horas, né? Pastor, não fale isso não, senão não fica ninguém na igreja, pastor. Brincadeirinha, queridos. Mas vamos ao texto bíblico. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Versículo 8, toda a igreja: eu sei. O pessoal não jantou não, hein? O povo não jantou, rapaz. Peguei você de surpresa, né? Mas agora vai, vamos lá, versículo 8. Eu sei as tuas obras, eis que diante pus uma porta aberta e ninguém pode fechar. Tentando pouco força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aqueles que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. Versículo 10. Como guardaste, Também guardei na hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Versículo 12. A quem vencer, Eu farei a coluna do templo do meu Deus, e dele nunca sairás. Escreverei sobre ele o nome do Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, desde o céu do meu Deus e também do meu povo ao nome. quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra lida. Agora, Senhor, nós nos colocamos à tua disposição, Senhor, como filhos, como servos teus, dependentes que somos da ação do teu Espírito Santo. Deus, aqui viemos para te adorar, mas viemos também para te ouvir, Senhor. Nós precisamos da tua orientação, dos teus conselhos. Precisamos, ó Deus, do teu alimento, que é a tua palavra. Dependemos do teu Espírito Santo, nosso Consolador, que habita em nós. Faz obras grandes nesta noite. Fala ao povo teu que aqui veio te ouvir nesta noite. Que saiamos daqui cheios do teu Espírito, fortalecidos para enfrentarmos mais uma semana de atividades. Seja com cada um de nós em nome de Jesus. Amém. Amém. Toma o seu lugar. Muito bem, queridos. Nós temos lido na epístola, na carta, no livro de Apocalipse, conhecido também como o livro da revelação. É o livro que nos traz a revelação do futuro, dos acontecimentos que virão. Alguns já aconteceram e outros estão para acontecer. E nesse texto, onde está inserida aqui as 7 cartas, chamadas as 7 cartas às 7 igrejas da Ásia, e nesse texto há uma mensagem especial para cada igreja. E esta revelação, esta palavra do Espírito, aquelas igrejas naquela época, elas também contêm a mensagem
para a igreja no decorrer das eras, como também tem uma palavra, tem uma mensagem para a igreja do Senhor que vive, que está atuante nos dias de hoje. Então, quando lemos aqui essas cartas às igrejas, elas contêm uma mensagem literal, ou seja, uma mensagem para aquelas igrejas onde se situavam geograficamente naquela época, mas também tem uma mensagem para a igreja do Senhor nos dias de hoje, tanto para a igreja como individualmente, para cada crente individualmente. Então, à medida que lemos essas mensagens, estas cartas, nós devemos ter o coração aberto para assimilarmos, para recebermos de Deus o que o Espírito Santo está dizendo, está nos tocando, está nos falando nos dias de hoje. Então nós observamos aqui o versículo 7, ao anjo da igreja que está em Filadélfia. Então, na localidade de Filadélfia, que significa o amor fraternal, era um amor que existia entre os crentes daquela época. Havia um amor verdadeiro entre eles, e isto foi elogiado pelo Senhor nesta carta. Aí o Senhor reconhece as atividades, o trabalho, as virtudes daquela igreja, mas ele se apresenta aqui, como vemos aqui no versículo 7, ele se apresenta como o santo, como o que é verdadeiro, como aquele que possui autoridade, porque está dizendo, aquele que tem a chave de Davi, ou seja, abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Então ele traz inicialmente para aquela igreja uma palavra de consolo, uma palavra de quietude, uma palavra de segurança, ele mostrando para aquela igreja que estava enfrentando aquelas dificuldades, tantas dificuldades, um mundo cheio de pecadores, de ímpios. Aí ele se apresenta: não se perturbe, não se desestruture, porque quem está aqui falando para vocês é o santo. Quem está falando para vocês é aquele que tem toda a autoridade, não somente no céu, mas também na terra. É aquele que possui a chave de Davi, é aquele que fecha e ninguém abre, é aquele que abre e ninguém fecha. Esta palavra também é direcionada para a sua igreja nos dias de hoje, como para cada crente individualmente também em nossos dias, porque nós estamos vivendo uma situação, estamos vivendo em um mundo conturbado, violento, onde o pecado está se alastrando como nunca, como a descaracterização da família está acontecendo como nunca, a destruição familiar, onde a falta de ética, de moral, dos bons costumes está sendo destruído, está sendo desestruturado, e muitos crentes fiéis, santos, muitos homens e mulheres de Deus, eles ficam perturbados com isto, porque não se conformam em ver essa canalice, essa destruição, onde a sociedade está se desmoronando, onde a família está se desestruturando. Parece que o mundo, estamos vendo que o mundo está indo de mal a pior. Então, para esses crentes que não se conformam, que não se sentem bem em viver nesses dias, aí Deus está dizendo: fique tranquilo, não se apavore, porque aqui está falando é o santo, é aquele que tem toda a autoridade nos céus e na terra, é aquele que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. Então, depois que o Senhor se apresenta com estas características, depois que ele se apresenta com estas qualidades, com estas virtudes, ele agora traz uma palavra direta
para aquela igreja, e de carona também nós estamos pegando esta palavra que o Senhor está falando também para nós nos dias de hoje. E o que ele diz? Aqui está no versículo 8: eu sei as tuas obras. Olha só que coisa linda. Ele estava dizendo para aquela igreja que estava reconhecendo não somente o sofrimento daquela igreja, daquele povo. Deus estava falando para aquela igreja que ele conhecia não somente as suas dores, as suas lutas, os seus sofrimentos, mas ele estava dizendo também que estava sabendo, conhecendo tudo o que eles estavam passando e como eles estavam enfrentando com firmeza, não se conformando com o mundo, não se entregando diante da fraqueza. Isto é consolador também. Nós sabemos que o Senhor olha para cada um de nós nos dias de hoje e está dizendo para cada um de nós também: não se perturbe, eu estou vendo a sua dor, eu conheço as suas lutas. Você está sofrendo, está com enfermidade, está enfrentando problemas da família, está enfrentando tantas adversidades, eu estou vendo. Você que não está se conformando com esse sistema mundo, eu estou vendo isso. Você que se pergunta muitas vezes: Senhor, tu não estás vendo, tu não vais agir? Calma, porque Deus age no tempo dele e não no nosso tempo. A hora do agir de Deus é segundo a sua vontade e não a minha vontade. Porque se fosse pela minha vontade, a gente já teria pedido para Deus destruir essa cambada de gente ruim que a gente está rodeado. Mas Deus disse: calma, tá, fique tranquilo. Mas Senhor, eu estou vendo sim, mas deixe que o trigo cresça com o joio, não se preocupe. Deixe que eles cresçam juntos. A palavra de Deus para você, para cada um de nós nesta noite, saída do trono de Deus é: eu sei, eu conheço, eu estou vendo as tuas obras. Oh, glórias, aleluia, as tuas dores, eita Deus, o teu sofrimento, eita Deus. O Senhor está vendo. Aí ele prossegue dizendo: eis que diante de ti eu pus uma porta aberta. Para muitos a porta está fechada, mas o Espírito diz para você a porta não está fechada. Para você a porta está aberta. Oh, glória! É a porta da salvação da sua família. Eita Deus. É a porta da libertação do seu esposo, da sua esposa. É a porta da prosperidade para os seus familiares. A saúde, tudo que você está necessitando, Deus diz: a porta está aberta. É tão somente entrar. Tendo pouca força, Deus diz: guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Olha só, Deus reconhece a força que nós temos. O Espírito está dizendo aqui que Ele sabe até que ponto a tentação, a provação pode vir sobre a vida de cada um de nós. Ele diz: olha, tendo pouca força. Eita Deus. Mas você tendo pouca força, você sendo fraco como é, mesmo assim, você resistiu. Você não se entregou. Oh, glória! Você não se teu misturou. nome, Deus. Você não se envolveu naquelas falcatruas. Tendo pouca força, você não vacilou na fé. Eita Deus. Tendo pouca força, você foi forte. Você tirou da fraqueza força. Oh, glória! E chegou no final do turno vitorioso. Oh, aleluia! Santo é teu
Aleluia! Glória a Deus! O que o Senhor pede diante de todas as circunstâncias que vivemos neste mundo? O que o Senhor pede de cada um de nós? O que o Senhor pede a você? O que o Senhor estava pedindo naquela igreja? Ele estava pedindo fidelidade. O Senhor pedia a perseverança. Ele pedia que você, que eu não nos entregássemos. Oh, glória! Porque ele diz: olha, você tendo pouca força, você não negou o meu nome. Aleluia! Mas pelo contrário, guardou a minha palavra. Oh, glória! Santo, santo é teu nome. Ensino. Eita Deus. Você sabe a razão pela qual existem tantos crentes vacilantes hoje? A razão pela qual existem tantos crentes que estão circulando em busca de igrejas, né? Hoje você encontra alguém: ô meu irmão, Pai do Senhor, tudo bem? Como é que vai a igreja lá? Que igreja? Não estou mais lá não, eu já estou na outra. Aí você encontra outro, já não está mais naquela. É uma rotatividade, meu Deus do céu. Ou povo para gostar de visitar a igreja, de conhecer, né? E não se firma em nenhuma. O que é isso? São pessoas que ouvem o ensino aqui hoje, aí vão para outra igreja e recebem um outro tipo de ensinamento. Porque você sabe muito bem que hoje existe um disparate muito grande de ensinamentos, de doutrinas. Você sabe muito bem que existem tantas lideranças que não estão presas aos ensinamentos bíblicos. Muitos líderes estão preocupados em trazer alguma liturgia que atraia o público para a sua igreja. Não estão preocupados em conduzir o povo para Deus, mas se preocupam em trazer o público para si. E aí começa a analisar, pesquisar o que é que o povo quer, o que é que o povo gosta de ouvir. O povo gosta de ouvir que vai ficar rico. Então, se o povo está em busca de riqueza, então eu vou desenvolver aqui uma teologia, que é a chamada teologia da prosperidade, onde eu vou me prender isso aqui, eu vou ensinar isso aqui, para que com esse ensinamento eu possa. Aí pronto, existem filas e mais filas em determinadas igrejas, onde o povo está indo tão somente para buscar bênçãos materiais. E você vê que geralmente nessas igrejas em que é pregado muito sobre a teologia da prosperidade, na verdade só quem prospera é o líder. Pode perceber isso. Aí outros desenvolvem outros métodos, outras liturgias. O que eu vou oferecer mais? Irmãos, nós como líderes não podemos nos preocupar com isso. Mas a preocupação da liderança hoje precisa ser o entregar o que Deus está mandando entregar. Mas isso aí vai afastar o povo da igreja, que afasta. Mas o povo não gosta de ouvir. Não tem essa preocupação. O que nós devemos pregar é que Cristo Jesus morreu pelos seus pecados. E se você não se arrepender,
se você não professar Jesus, deixar esse caminho que você está vivendo, você vai para o inferno. Deus. Existe somente um meio, existe somente uma escapatória, e a escapatória é esta aqui, olha: caminho, verdade e vida. Quem falou? Jesus. Ele não disse que era um dos caminhos, não disse que era uma opção, não. Ele afirmou: eu sou o caminho. E a verdade. Caminho para o céu é um só. Caminho para Deus é um só. E é por isso que a igreja está sendo elogiada aqui pelo Senhor. Deus está dizendo que conhece a fraqueza de cada um, mas elogia também que estes crentes, mesmo sendo limitados como são, eles não se entregam, mas eles resistem, e eles perseveram na fé. Eles não negam o nome do Senhor, eles não vendem a sua fé, não negociam a sua fé, porque a minha salvação, a sua salvação, ela deve ser inegociável. Ah, mas pastor, mas é que meu patrão disse que se eu não eu vou ser demitida. Vai embora, porque você não pode vender a sua fé, você não pode negociar a sua fé. O que nós temos mais valioso nesta vida, não somente nesta vida, o que há de mais valioso em nós é a nossa fé em Deus, porque nós dependemos desta fé, desta atitude, dessa ação de Deus para chegarmos nas mansões celestiais. Não adianta viver 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60 anos na igreja e nos últimos dias vender a fé, negociar a fé, se entregar, se envolver com falcatruas, seja empresarial, seja na política, seja onde for, não adianta. Aliás, o Senhor mesmo falou, né? Que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Reflita nisso, pense nisso. E o texto continua dizendo, versículo 10: e como guardaste a palavra da minha paciência? Ou seja, o Espírito está dizendo que, além de saber, tem conhecimento da sua andança, das suas, onde você anda, onde você caminha, onde você está, com quem você está, se você está frutificando ou não está frutificando. Deus está dizendo que conhece, e Ele reconhece que, diante de todas as circunstâncias adversas, Ele está elogiando a sua fé, a sua perseverança e a sua atitude de guardar. Olha, como guardaste a palavra da minha paciência. Olha a promessa de Deus na sua vida. Olha a promessa de Deus para aqueles que são fiéis ao Senhor, são fiéis à sua palavra. Ele diz: porque tu guardaste, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Versículo 11: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Eita Deus. Eis que venho sem demora. Quem é que está falando isso? Deus. Quem é que está falando isso? Deus. Ele é mentiroso? Não. Ele é verdadeiro? Sim. Se ele prometeu, Eita se o Deus. Senhor prometeu que voltaria, isto não é ilusão, isto não é uma fake news. Se o Senhor prometeu voltar,
ele voltará. Quando? Ele mesmo diz: cedo. Eita Deus. Eis que cedo venho. Antes de Jesus ser assunto aos céus, lá no capítulo 14 de João, nos versículos 1, ele diz: olha, eu vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei e vos levarei. Para quê? Para que onde eu estiver, estejais vós também. Agora entenda que ele está falando isso para o povo fiel. O Senhor está falando que virá buscar um povo que conserva, um povo que guarda, um povo que obedece, um povo que se submete aos seus mandamentos, à sua palavra. Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Então Ele está dizendo: eu virei. Ah, pastor, mas eu estou ouvindo isso desde que eu sou crente. Eu também estou ouvindo. Aceitei Jesus 19 de abril de 1970. Acho que ninguém aqui era nascido ainda, né? Já tem alguns dias. 19 de abril de 1970. E a mensagem que eu ouvi era sempre essa: Jesus está voltando. Jesus pode voltar esta noite. E pense no jovem desesperado. Eu me sentia desesperado. Eu queria, porque queria ganhar o mundo inteiro. Lá na farmácia do Jafra, onde eu trabalhava na época, lá na farmácia Juliana, ninguém lembra mais, na General Bezerril, trabalhei. Eu levava todo mundo para a igreja. Eu queria, porque queria levar aqueles meus colegas de trabalho para a igreja. Lá no colégio Joaquim Nogueira, onde eu estudava, os colegas de cada sala de aula queria anunciar Jesus, queria levar todo mundo para a igreja. Meus familiares, até que não é possível, eu tenho que ganhar, eu tenho que levar esse povo. Esse povo parece que está dormente, o povo está dormindo. Será que esse povo não entende que Jesus pode voltar nesta noite? Aí peguei alguns jovens e começamos a evangelizar lá na Praça José de Alencar, nos sábados à noite. Todo sábado à noite a gente ia para lá, e no domingo de manhã lá ao lado do Presidente Vargas, por ali, tinha uma feirinha lá de manhã cedo, domingo, e a gente ia para lá e ia distribuir folheto, e levava caixa de som, e pregava: Jesus está voltando, Jesus está voltando. A gente queria ganhar, queria evangelizar, porque críamos no coração que Jesus estava para voltar naqueles dias, naquela semana, e Jesus não voltou ainda. Mas isto não muda a mensagem de Cristo quando Ele diz: eis que cedo venho. Você sabe por que Ele não veio ainda? Porque a igreja não está fazendo, não está cumprindo o seu papel. A igreja tem se preocupado com tantas coisas, mas tem deixado de lado o principal. E o que é o principal? É anunciar o Evangelho de Cristo Jesus. É anunciar a salvação que existe em Cristo Jesus. É anunciar para as pessoas que elas estão condenadas. Por que você diz isso? Porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ainda mesmo Paulo aos Romanos, ele diz que o salário do pecado é a morte. Então aqueles que estão vivendo uma vida dúbia, um pé lá e outro cá, servindo a Deus e a Ele, né? Ao outro, ele não é digno que a gente mencione o nome dele aqui. Não tem lugar.
Você precisa se definir. Você precisa tomar uma atitude, uma decisão. Que decisão? Vida ou morte? Separação eterna de Deus ou uma vida eterna com Deus? Porque a vinda de Jesus é uma realidade. Existem mais de 1.800 afirmativas, mensagens na Bíblia Sagrada sobre a volta de Jesus. É o assunto mais mencionado na Escritura Sagrada, é a volta de Jesus. E quantas vezes você ouviu isso na igreja? Quantas vezes você ouviu este ano de 2019, sermão escatológico? Quantos sermões você já ouviu este ano que Jesus pode voltar até agora do dia 31 de dezembro? E se ele voltar, você vai subir? Você está preparado para subir? Paulo diz que a qualquer momento ele vai se manifestar. Paulo diz que ele há de se manifestar nas nuvens. E quando ele se manifestar nas nuvens, a Bíblia diz que primeiramente os mortos em Cristo, aqueles que estão no cemitério, aqueles que foram mortos, sepultados, primeiramente eles serão ressuscitados. Oh, glórias! Depois, numa segunda parte, Paulo diz que nós, os que estivermos vivos, aí nós seremos transportados e todos subiremos ao encontro do Senhor nos ares. Oh, glórias! Agora é interessante isto, que esse processo todo, parece que até o tempo parece até que para, né? Primeiro ele se manifesta, o Senhor se manifesta, transforma e atrai, os mortos serão transformados, subirão, e depois nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. Esse processo todo se dará num abrir e fechar de olhos. Como diz por aí, tá bom para tu? É maravilhoso, não é isso? Então, meus irmãos, quando o Senhor diz, breve voltarei, breve eu voltarei, é uma realidade. Versículo 11: eu venho sem demora. Você tem aí uma grana aí na Caixa Econômica, você tem um carro que acabou de comprar, aquele BMW, construiu alguns prédios, aí o texto bíblico diz, guarda o que tens, é isto que você deve guardar? Eu comprei uns diamantes, eu fiz umas negociatas e ganhei algumas joias, guarda o que tens, é isso que você deve guardar? Não. Jesus diz, guarda o que tens. O que é que você deve guardar? Guarde sobretudo a sua fé em Deus. Guarde a sua confiança em Deus. Guarde a sua fidelidade ao Senhor. Guarde a doutrina fiel. Guarde a fiel doutrina, os fiéis ensinamentos que você recebeu da parte do Senhor. Guarde. Não se entregue, não se venda, mas guarde tudo o que você
recebeu, tudo que você aprendeu, guarde a sua fé, a sua fidelidade, a sua confiança, a sua dedicação, o seu amor, o amor perfeito, a sua dedicação a Deus. Guarde. É isso que Deus diz para você nesta noite. Eu virei em breve, e porque eu virei, eu te digo: guarda o que tens, porque no dia que eu vier, você vai prestar contas. O que você vai apresentar diante de Deus? Quando você abrir as mãos para o Senhor, como estarão as suas mãos perante o Senhor? Para a vergonha de muitos, não vai ter nada para apresentar. É por isso que ainda há tempo de você pensar na produção de frutos, na frutificação. Pergunte-se: o que eu estou fazendo para Deus? O que é que eu estou produzindo para o reino de Deus? Eu tenho me preocupado com os meus bens, com a minha vida, a minha comodidade, o meu lazer, as minhas viagens. Eu tenho me preocupado com os meus concursos, tenho me preocupado com o meu carro novo, enfim. E a obra de Deus? Eita Deus. O que eu tenho feito para o reino de Deus? Eu tinha um aluno lá em vez por outra, eu me lembro dele, um enfermeiro, um jovem, na época jovem recém-casado, né? Tinha dois filhos pequenos, linda, e ele tinha uma vontade muito grande de fazer a obra missionária. Eu era líder do departamento de missões e falávamos, desenvolvíamos uma atividade missionária, e ele queria, porque queria fazer a obra missionária, ele queria servir a Deus na obra de missões. Aí um certo dia ele me chamou e disse: pastor, eu não aguento mais, eu quero servir a Deus, eu quero fazer missões, mas no momento eu não posso. Eu sou enfermeiro, tenho 2 empregos, no hospital tal e tal. A minha esposa não trabalha, eu tenho 2 filhinhas novas, eu não tenho como, mas eu queria destinar, como eu não posso ir, eu quero destinar um salário mínimo para sustentar, para manter um missionário que tem a disponibilidade de ir fazer a obra. Eu não posso ir, mas eu quero mandar. E todo mês ele trazia o seu salário, porque nós tínhamos na época 12 missionários que a gente tinha enviado para a Bolívia, e ele era um daqueles sustentáculos, né? Um daqueles irmãos que sustentava aquela equipe de missionários que nós tínhamos enviado para fazer obra na Bolívia. Então essa preocupação que aquele moço tinha, queria ir, mas não podia. Mas como não podia, naquele momento, naquele instante, ele disse: eu vou enviar. É como aquele que não pode descer ao poço para buscar alguém que caiu lá, mas ele joga a corda para que outro vá, e ele fica lá em cima sustentando. Eu acredito que ele tem o mesmo valor, né? Assim é você. Faça algo para Deus. Às vezes você não pode ir, mas você pode de alguma maneira contribuir para o reino de Deus. Aleluia. Amém? Versículo 11 diz: eis que venho sem demora, verdade fundamental, a realidade da volta de Jesus. Ele virá, ele prometeu. Toda a Bíblia está falando da volta de Jesus. É uma realidade. Quando acontecerá? Ele diz: cedo. Esse cedo pode ser hoje à noite, esse cedo pode ser a qualquer instante. É por isso que ele recomenda: por isso, guarda o que tens. Para quê? Para que ninguém tome a tua coroa.
Oh, glória. Então essa coroa, essa recompensa existe para todo crente fiel. Há uma coroação, há uma recompensa para você, para mim que estamos envolvidos, fazendo alguma coisa, frutificando, produzindo algo para Deus. Santo é teu nome. Há uma recompensa, mas o Senhor está dizendo que esta recompensa, que esta coroa, ela pode ser manipulada, ela pode ser perdida, tomada. Isso é um alerta para você. Quer dizer que a minha coroa eu posso perder? Pode. Se preocupe com isso, porque o texto bíblico está dizendo para que ninguém tome, para que ninguém roube a tua coroa. Eita Deus. Quando é que isso acontece? Quando você vacila na fé, quando você negocia a sua fé, quando você esfria na fé, quando você para de servir a Deus, Eita Deus. se ausenta do serviço da casa de Deus e começa a se envolver com os bens, com os prazeres, com as oferendas deste mundo. Você sabe que este mundo é ilusório. Você sabe que o inimigo faz de tudo para enfeitar. Ele procura transformar. Parece que ele põe lá um chester, prepara aquele chester, mas lá dentro ele injeta o veneno. Eita. Porque ele quer levar todos para o buraco. É por isso que a Bíblia diz: olha, tenha cuidado. Tenha cuidado. Alguém está te dando, querendo te dar uma pernada, te dar uma. Tenha cuidado. Seja vigilante, para que ninguém te roube, para que ninguém tome a sua coroa. Mas há uma promessa também, versículo 12: a quem vencer. Quando ele diz a quem vencer, deixa claro aqui que existem aqueles que podem não vencer, que não serão todos vencedores. Nem todos que estamos aqui chegaremos com o status de vencedor. Isso é preocupante. É por isso que temos o alerta de Deus. Ao que vencer, eu farei coluna no templo de meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mas todos temos ouvidos, mas nem todos ouvem. O Espírito está falando esta noite, está, mas nem todos estão ouvindo. Existem aqueles que estão atentos à voz de Deus nesta noite, mas existem alguns que estão dormindo. Existem alguns que estão pensando na pizza daqui a pouco. Seu pensamento está lá fora. É por isso que Deus diz: quem tem ouvidos, esteja atento, porque eu estou falando. E quando Deus fala, é preocupante aquele que não ouve. Você pode ouvir, receber, como pode ouvir e deixar do lado. Está à sua disposição a decisão nesta noite. O que você vai fazer? O que você tem a fazer? O que você tem a fazer é tomar uma posição, principalmente nesses dias. Que posição? Deus
ou mundo, céu ou inferno. Se você decide por Deus, escreva novos propósitos e comece a viver uma nova vida para Deus. É preocupante porque a Bíblia diz, porque o Senhor nos alerta que Ele está para voltar a qualquer momento. É preocupante porque o Senhor nos alerta que estamos em luta, em batalha, e que nós podemos deixar de ser recompensados. A nossa recompensa pode ser roubada. E aí? Que Deus fale mais profundamente a sua vida, ao seu coração. Amém. Nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Fiquem de pé.